voto distrital é mais um dos temas que será discutido na reforma política que voltou com força a tramitar no Congresso Nacional. O sistema é praticamente desconhecido pelos brasileiros, mas já é amplamente usado em muitos países. O voto distrital é o sistema pelo qual o Estado é dividido em distritos e os candidatos a deputado federal e estadual concorrem dentro desses distritos pelo sistema majoritário. O mesmo ocorre nos municípios, na eleição para vereador. O governo federal incluiu na sua proposta de plebiscito para a reforma política a definição do sistema eleitoral. Assim, o eleitor seria consultado se prefere a opção entre o sistema proporcional, como é hoje, ou o voto distrital. A Câmara já discute esse sistema há alguns anos. O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, é autor de um projeto de lei de 2006 que cria o voto distrital proporcional, o distritão, para deputados federais e estaduais. Segundo ele, esse sistema aproxima o candidato do eleitor. Além disso, melhora a qualidade da representação política, uma vez que os parlamentares poderão ser fiscalizados de perto pela população que o elegeu. E para detalhar esse sistema que ainda não existe no Brasil, vamos conversar aqui no Palavra Aberta com o deputado Mendes Tame. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Mendes Tame, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre o sistema majoritário e o sistema do voto distrital. Se me permite um momentinho bem rápido antes dessa explicação, por que esse assunto hoje volta à baila aí com grande força aqui na Câmara? É uma resposta a esses protestos nas ruas. Na realidade, os protestos se concentraram em dois pontos, duas vertentes. Uma contra a baixíssima qualidade dos serviços públicos fornecidos à grande maioria da população, que não pode pagar um atendimento particular, em contraponto a um altíssimo imposto, a uma carga tributária altíssima de países de primeiro mundo e um serviço de terceiro, quarto mundo. E a segunda reclamação da população diz respeito à ética na política, a diminuir a corrupção, a roubalheira, diminuir os privilégios para a classe política. No fundo, permeando essas duas grandes reivindicações justas, concretas, que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, há uma crise de representatividade. Que entra a reforma política. Isso, A população não se sente representada pelos políticos que aí estão. E nesse ponto é que fazer uma reforma política sem mudar o método de escolha dos representantes da população é ficar na filigrana, na perfumaria. Nós temos que ir ao cerne do problema. O problema é que a forma como hoje são escolhidos os representantes não condiz mais, está superada, está caduca. Precisamos de uma fórmula nova para escolher representantes que signifiquem um ganho de qualidade, na honestidade, na preocupação com o bem comum, em fazer uma política que realmente melhore o dia a dia das pessoas. Se a ação política não servir para melhorar a vida das pessoas, não serve para nada, vira uma grande farsa. Mas nesse caso, então, o voto distrital, os distritos seriam menores, por isso que aproximaria mais o eleitor? Na verdade, o voto no Brasil é distrital. Acontece que os distritos são os estados. Ah, sim. É uma eleição para um Congresso Nacional, mas ninguém faz campanha no país todo, faz no seu estado. Então, o distrito é o estado. Acontece que chegou um ponto que não dá mais para fazer campanha no estado inteiro. São Paulo tem, por exemplo, 31, quase 32 milhões de eleitores. A Argentina inteira são 27 milhões. Como que um deputado estadual ou federal vai fazer campanha para 32 milhões de pessoas? Não dá para representar. Então, por isso que é preciso reduzir a distritos, subdividir o estado em distritos. Eu, pessoalmente, não gosto do termo distritões, porque confunde com uma proposta feita pelo PMDB de que só seriam eleitos os mais votados independente de partido. Não é isso. É dividir o estado
em distritos que não sejam uninominais. Não vão eleger um só. Pode eleger no mínimo 3, 4 deputados por distritos, como era no tempo do Império. Então, cada partido no distrito lança o número de candidatos correspondentes às cadeiras a disputar. E se faz uma eleição proporcional naquele distrito. O partido que tiver mais votos elege maior número de candidatos. São Paulo, por exemplo, são 70 deputados federais. Se nós tivermos 7 distritos, cada distrito haverá uma disputa por 10 vagas, 10 cadeiras. Se nós tivermos 14 distritos, cada distrito elegerá 5 deputados. Se tivermos 10 distritos, cada distrito elegerá 7 deputados. Não vai alterar o número de parlamentares por estado, nesse caso. E tem 3 vantagens. Uma, que por si só já justificaria tudo isso. Aproxima o eleito do eleitor. Ele está ao alcance do meu olhar, ao alcance da minha voz, para ouvir aquilo que ele precisa ouvir, antes e depois também, se ele for uma decepção. Então, a fiscalização é um grande ganho de qualidade. Mas não fica aí. Há mais 2 grandes vantagens. A segunda é que diminui o custo de campanha. De que forma? Porque eu não vou ter que fazer uma campanha para 31 milhões de pessoas. Eu vou fazer só para aquelas. Então, o número de impressos é menores, o número de viagens é menores, o número de... tudo fica mais barato, tudo. Se eu tiver 10 distritos, eu tenho uma economia teórica de 90%. Que não seja isso, mas uns 80% de diminuição de custo. Trocar o financiamento privado pelo público não diminui o custo, só diminui quem paga a conta. Que no fundo, é favorável ao sou radicalmente público? contra. Radicalmente contra. Não vai acabar o Caixa 2, vai aumentar o custo e é jogar no colo da população mais um custo. A população inteira tem que pagar bilhões pelas eleições, não tem o menor cabimento. Mas há uma terceira vantagem do voto distrital, é que nenhuma região do Estado ficará sem o seu representante. Hoje, o Vale do Ribeira não tem deputado federal, o Vale do Paraíba, em São Paulo, não tem, a região de Presidente Prudente não tem deputados federais. Então, essas regiões são regiões que certamente vão ficar muito felizes em terem o seu representante, aquela pessoa que conhece os problemas, os vetores de desenvolvimento, aquilo que aquela região toda sofre. Por que ter um deputado que vai fazer campanha no estado inteiro? Depois, não é só São Paulo que vai lutar para ter o seu voto distrital. Grandes estados, como Amazonas, Pará, onde tem que ir de barco para chegar à sua localização, também quererão se dividir em estados. Minas Gerais e outros estados. Agora, isso não enfraqueceria os partidos e fortaleceria o parlamentar? Porque há também a proposta do voto em lista, que é justamente para fortalecer os partidos políticos. Qual a sua posição? Será que o povo quer fortalecer os partidos? Ou ele culpa os partidos por tudo isso que está acontecendo no país, pela inocuidade da ação política? Será que é isso? Será que o povo quer a lista fechada, em que ele não escolhe mais ninguém, o partido que escolhe, aumentando o divórcio entre os eleitos e os eleitores? Ou ele quer aumentar o seu poder de análise, dizer, eu voto naquele cidadão que é honesto, que é correto, que é honrado, decente, digno, e não vou votar num partido, sem saber em quem ele vai votar, além de propiciar as maiores negociatas para escolher aqueles que irão ficar no topo da lista e que serão eleitos com mais facilidades. Agora, deputado, o senhor já tem conversado com os outros parlamentares aqui sobre a sua proposta? O senhor acha que dá para entrar agora nessa reforma política? O PSDB já se manifestou favorável ao voto distrital misto. Uma parte, digamos 80% dos deputados eleitos nos distritos e 20% escolhidos em função da votação que teve nos distritos. Quem fez mais cadeiras no distrito, dobra. Naqueles 20, o partido pode escolher
algumas outras pessoas. Essa é uma das propostas. Outra é o sistema alemão. Há diversas modalidades que serão discutidas. Como há diversas modalidades, não tem cabimento fazer um plebiscito tão detalhado sobre isso. As consultas populares são binárias, são dicotômicas, sim ou não. Então, fazer um referendo depois, para a população dizer se está de acordo com aquilo que foi votado, se ela concorda, se isso corresponde aos anseios da população, isso é válido. Mas fazer um plebiscito para substituir esses inúmeros detalhes é praticamente impossível. Inócuo. Tá ok, deputado Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. É um prazer. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.